uma entrevista de inglês marcada ou sonha conquistar aquela vaga no exterior dos sonhos? Então fica nesse vídeo, porque aqui eu vou te ensinar como lidar com uma entrevista de emprego em inglês, como responder as principais perguntas sem muitas dificuldades, né, de maneira simples. Se você gostou da ideia do vídeo, então já deixa o like e vamos lá. O meu nome é Jonas, sou professor de inglês particular e a intenção desse vídeo é trazer essas principais perguntas feitas em uma entrevista de emprego em inglês para você se dar bem nelas. E a primeira pergunta é: Tell me about yourself. Às vezes, essa pergunta pode ser feita desse jeito: Can you tell me about yourself? Isso significa o quê? Você pode me dizer sobre você? Né? Essa pergunta básica quer que você conte um pouco sobre você, mas não de uma maneira muito pessoal. Não quer saber todos os seus gostos ali, o que você faz de hobby, etc. Basicamente, o entrevistador ele quer uma visão geral de quem é você como um profissional. Então aqui você vai focar em falar sobre a sua formação, experiências e qualidades, sempre pensando assim em uma ótica de como isso vai beneficiar a empresa, porque aliás é isso que eles esperam que você fale sobre, né? Eu vou dar um exemplo aqui, como se você estivesse se candidatando para uma vaga de software engineer, né? Eu tenho muitos alunos que me procuram com esse objetivo de se preparar para um emprego no exterior, home office, nessa área de TI que traz muitas oportunidades, né? Então, por exemplo, ó, Hi, my name is Jonas. I am from Belo Horizonte. I studied software engineering at UFMG and I have experience working as a software developer. I am a hardworking and motivated person and I am excited about new challenges. Então, basicamente aqui, eu falei um pouco sobre mim, falei de onde eu sou, né? Falei o que eu estudei, as minhas experiências e um pouco das minhas qualidades. Quando eu falo que eu sou hardworking and motivated, eu estou dando um motivo para o meu empregador desejar os meus serviços, né? Porque eu tenho essas qualidades como um empregado e eu vou usar elas nesse novo emprego. Então, basicamente, segue essa fórmula. Se apresente brevemente, falando sobre o seu nome, de onde você é. Depois, fale sobre a sua formação e experiências de trabalho relevantes para a sua vaga, né? Não vai mencionar aí que você foi atendente do McDonald's, sendo que você está falando, só se candidatando para um emprego de software engineer, né? Engenheiro de software, não faz o menor sentido, né? E depois você vai falar sobre as suas qualidades, e é claro, qualidades que vão ser úteis para o seu emprego. Não adianta falar que você é muito bom no Fortnite, né, ou que você joga LOL muito bem. Infelizmente isso não vai ser muito útil, né? A segunda pergunta é: Can you tell me about your background? Então aqui você já percebeu um padrão, né? Toda vez que faz essa pergunta, Can you tell me? Você pode me dizer about, sobre, your background, o seu background. Background é a sua história passada, de onde você passou, quais foram as suas experiências e, é claro, está querendo saber sobre tudo que for relevante para esse novo emprego. Então, novamente, não adianta citar o estágio que você fez lá em uma empresa aleatória, ou o tempo que você foi jogador de base do Vasco da Gama. Isso não vai ser muito útil. Para falar sobre o seu background, é muito importante você ter um conhecimento sobre o Simple Past, que é o passado simples do inglês, né? Como se referir a coisas, ações que aconteceram no passado. Basicamente, você precisa lembrar que quando você vai usar o verbo to be no passado, tipo, eu era, você vai falar I was. I was an HR assistant for
Lelo Construções, por exemplo, ou no caso, no exemplo que a gente estava usando, né, agora mesmo, né, I was a software engineer at Santander. Eu era um engenheiro de software da Santander. Então você precisa entender que o verbo to be, no passado, né, o am e o is, ele se torna was. Também é importante lembrar que quando você vai conjugar o verbo no passado, por exemplo, essa palavra aqui, graduate, que é graduar, quando você coloca no passado, vira graduated. I graduated for o FMG. Né? Eu me graduei pela UFMG. É importante você saber disso e também saber que existem alguns verbos que são irregulares, eles não seguem muito essas regras. Né? Então, por exemplo, a palavra go, que é vou, ela se torna went. I went to the United States last year to do an exchange program. Eu fui aos Estados Unidos ano passado para fazer um programa de intercâmbio. Então, sempre cheque as suas respostas para ver se você está conjugando os verbos da maneira correta. É importante que você não confunda essa conjugação do verbo do passado para você ser bem entendido. Então, indo para o nosso exemplo aqui, né, como software engineer, estou me candidatando aí para um novo cargo de home office, ganhar em dólar, né? A pessoa me perguntou, can you tell me about your background? Aí eu falo, I worked at Santander, where I was a software engineer. This helped me to develop skills like writing code e etc. Né? Então, por isso que é muito importante você ter um domínio até certo ponto ali do passado simples para você conseguir falar sobre o seu background, porque essa é uma pergunta muito utilizada aí pelos entrevistadores. Próxima pergunta. Why do you want to work here? Significa, por que você quer trabalhar aqui? Nessa pergunta é muito importante você demonstrar entusiasmo e falar também um pouco sobre como você acha que você vai poder ajudar a empresa. Lembra, né? Um emprego não é uma relação de caridade. Né? O empregador não te dá um emprego porque você é gente boa. Ele te dá um emprego porque ele acha que você vai ser útil ali para ele, para a empresa. Né? Então você tem que dizer um pouquinho sobre como as suas habilidades no momento, experiências, podem ajudar aquela empresa. Um exemplo de resposta. I want to work here because I like the company and I think it's a great opportunity to grow and learn. I believe my skills as a software developer can help the team. Então, nessa resposta, você disse sobre as oportunidades que você quer e isso vai fazer com que você trabalhe duro para poder ajudar o time, né? Você fala das suas habilidades que podem contribuir para o bem da empresa. A próxima pergunta é clássica também, né? What are your strengths and weaknesses? Quais são seus pontos fortes e pontos fracos, né? Strengths, fortes, né, digamos assim, and weaknesses, fraquezas. Aí é importante você saber um pouco sobre adjetivos em inglês e você procurar adjetivos bons, não só de hard skills, né, que são as habilidades técnicas, mas também de soft skills, que são as habilidades comportamentais e que estão cada dia mais em alta no mercado, né? Então, hoje em dia, as empresas elas não estão buscando pessoas que sabem apenas as habilidades técnicas, mas também pessoas que são muito boas em habilidades comportamentais, como, por exemplo, trabalho em equipe, empatia, resiliência, inteligência emocional, etc. Então, é importante você falar um pouquinho sobre essas habilidades também, né? Então, por exemplo, aqui você pode dizer one of my strengths is teamwork. I am always willing to learn and I am a very communicative person. Tá vendo como eu usei não só habilidades técnicas, mas eu também contei um pouco sobre as minhas habilidades comportamentais, né? Ser comunicativo é algo bom que as empresas vão gostar
de ter um funcionário comunicativo que sabe trabalhar em equipe, né? A vida não é um morango, né? E você tem que falar sobre as suas fraquezas. E você pode dizer, né, lançar aquela clássica, né? Uma fraqueza muito é que eu sou muito perfeccionista, né? A weakness of mine is that I can be a bit perfectionist, but I'm working on it. Né? Eu estou trabalhando nisso, eu estou tentando melhorar nisso. Então, sempre quando você fala das suas fraquezas, você também vai dizer que você está tentando melhorar nelas, né? Que você está no processo de aperfeiçoar. Tá gostando do vídeo até agora? Tá achando útil? Então já se inscreve no canal, porque aqui quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a ficar cada vez melhor no seu inglês. A próxima pergunta muito comum feita numa entrevista de emprego em inglês é: Where do you see yourself in 5 years? Onde que você se vê daqui a 5 anos? Aqui também é muito importante você dar uma resposta procurando falar do seu futuro na empresa, né? O entrevistador, ele quer saber se você tem planos de crescer lá dentro. Então, ele não quer saber da sua viagem para Disney ou do seu plano de ir assistir a final do Cariocão no São Januário, né? Ver o Vasco da Gama levantando o título. Não, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber se você tem planos de crescer naquela empresa, né? Se você tem ambição. Porque quando você tem planos na empresa, você vai produzir cada vez mais, você vai ser mais útil para eles, né? Então, uma resposta ideal, você pode copiar e colar, ou você também pode montar a sua própria resposta tendo isso em mente, que eu te falei, né? Mas você pode usar essa resposta ideal que eu vou te dar agora, que é: In 5 years, I see myself growing in this company, learning new skills and taking more responsibilities. Essa resposta é muito boa porque você está dizendo que você se vê crescendo na empresa, você quer aprender novas habilidades e assumir mais responsabilidades, né? Tudo que um entrevistador quer ouvir. E a última pergunta que se faz muito nessas entrevistas de emprego é aquela famosa: você tem alguma pergunta para nós, né? Do you have any questions for us? Você tem alguma pergunta para nós? E aqui é importante que você sempre tenha uma pergunta na manga para você mostrar interesse e proatividade. E pode ser algo bem simples, né? Vou te dar um exemplo de uma pergunta simples e muito boa que você pode usar. Yes, I would like to know more about the team I would work with and the next steps in the hiring process. Sim, eu gostaria de saber mais sobre o time e que eu vou trabalhar, né? E os próximos passos nesse processo seletivo. Então, com essa pergunta simples, você mostrou interesse em conhecer mais sobre o seu time e sobre o que vai acontecer no processo seletivo da sua vaga. Outra dica muito importante é você lembrar que você não precisa ser perfeito, você não precisa falar todas as palavras sem sotaque nenhum, você não precisa falar um inglês perfeito, sem cometer nenhum erro, porque as empresas elas sabem que elas estão lidando com uma pessoa que não é nativa no idioma. Então, naturalmente, eles vão entender que às vezes você vai cometer um erro ou outro, né? O importante é você mostrar que você está empenhado em melhorar o seu inglês e que você está empenhado em responder as perguntas de maneira adequada. Só de você mostrar essa preparação, você já vai estar à frente de muitos candidatos que nem se preocupam com isso. E a dica matadora, é claro, é fazer aulas de inglês particulares. Igual eu dei o exemplo para vocês, né? Eu tenho alunos que eles fazem aulas justamente com esse objetivo específico, e nas aulas a gente consegue trabalhar com muito mais minúcia ali, muito mais detalhes no seu caso específico. Então, por exemplo, eu tenho ainda esse aluno que é software engineer e ele gostaria de um emprego fora, né? E aí nas aulas a gente traz como responder essas perguntas neste contexto, né? Como software engineer, um trabalhador da tecnologia, né? Eu também tenho um aluno que é HR assistant, né? O famoso assistente de RH. E nessas aulas a gente trabalha especificamente nisso.
E isso vai te ajudar bastante, porque tendo um professor ali te ajudando, você vai ter feedback instantâneo na sua fala, nas suas respostas, né? Ele vai saber exatamente como te guiar, o que você precisa fazer para melhorar as suas respostas. Você vai estar praticando ali de maneira constante a sua fala. Você vai ter um plano de estudos personalizado que vai te ajudar a se preparar para essa entrevista. E como eu te mostrei, né? Se você quer realmente mandar muito bem na entrevista de emprego, você precisa conhecer alguns tópicos do inglês, como passado simples, o presente perfeito também é muito bom que você saiba um pouco como funciona. E a melhor maneira de aprender esses conceitos de maneira rápida e dinâmica é tendo aulas de inglês particulares. E se você tem interesse, me chama no número que vai estar no primeiro comentário desse vídeo, ok? Muito obrigado por você que assistiu até o final e até mais.